Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do século XXI, a tecnologia na sala de aula. Este é o episódio que vai fechar a primeira temporada da nossa série, fecha um ano de série do Professor do século XXI, a tecnologia na sala de aula, então encerramos com o episódio 52, a nossa primeira temporada. E para terminarmos esta temporada com o nosso último episódio, nós escolhemos para partilhar com vocês não uma ferramenta digital, não um jogo virtual, mas uma plataforma que oferece um conjunto de simulações que podem ser usadas tanto de forma remota como de forma presencial, quando nós não tivermos, por exemplo, os materiais necessários para a execução de uma atividade laboratorial. E então podemos, desta forma, fazer com que os alunos interajam com uma simulação e entendam colocando a mão na massa através de uma simulação para além do conteúdo teórico. Esta plataforma é denominada de FET Interactive Simulation, desenvolvida pela Universidade do Colorado e disponível em fet.colorado.edu. Está disponível em várias línguas e uma delas é a língua portuguesa. É uma plataforma totalmente gratuita que resulta da colaboração de professores de diversos pontos do mundo que partilham os seus materiais, as suas simulações, e ela é uma plataforma que é alimentada também através de doações. Então, quem quiser fazer alguma doação pode também fazer para ajudar a evoluir cada vez mais a plataforma. À semelhança de muitos outros recursos, ela carece de um registro prévio, então precisamos de fazer um registro prévio para termos acesso à plataforma. Olhando para o layout, então temos aqui um submenu Simulações, onde conseguimos perceber quais são as simulações que existem em cada uma das áreas, Física, Química, Matemática, Ciências da Terra, Biologia. Temos aqui uma segmentação destinada ao ensino, onde temos dicas de usar o FET, atividades, temos a possibilidade também, se tivermos alguma atividade, de partilhar com esta comunidade de professores, e essas atividades podem ser usadas por outros professores em qualquer parte do mundo, e temos também a possibilidade de realizar workshops virtuais de formação nas diferentes áreas, que é uma potencialidade também desta ferramenta, desta plataforma. Possibilidade de fazermos pesquisa, então de pesquisarmos também no FET. Acessibilidade e inclusão, então temos aqui algumas simulações com adaptações para essas questões da acessibilidade e inclusão que estão cada vez mais presentes e devem estar no nosso dia-a-dia. Então vamos acessar a plataforma, vamos entrar, depois de fazermos um registro prévio, fazemos sign-in e vamos acessar o nosso ambiente de trabalho. E acessamos então e temos aqui a possibilidade, depois a qualquer momento, editarmos o nosso perfil ou sair. Reparem que quando nós acessamos com os nossos dados, a plataforma fica muito semelhante, não há grandes diferenças. E como é que eu faço para procurar simulações? Então, se eu quiser, por exemplo, perceber que simulações é que existem na área da Química, vou aqui no segmento Química e vou abrir as simulações em língua portuguesa, que foi a que nós selecionamos como definição, que está cá em baixo, convém sempre perceber. Então temos aqui a possibilidade de selecionar a língua, então português do Brasil. Temos a possibilidade de baixar também em aplicativo, na App Store, por exemplo, e de obter aplicativo para escolas também. As escolas podem solicitar também esse tipo de aplicativos para usar em termos escolares. Reparem que no menu esquerdo lateral temos aqui as diferentes disciplinas, então temos uma possibilidade de fazer uma filtragem, por exemplo, Física por subtemas, Química geral ou Química quântica, Matemática, Ciências da Terra. Temos a possibilidade ainda de selecionar por níveis de ensino, se é o nível primário, ensino fundamental, ensino médio ou universidade, e alguma compatibilidade com algumas linguagens ou sistemas. Então, temos essas possibilidades. Acessibilidade e inclusão, então temos aqui também, se eu precisar de ter algum tipo de adaptação, de fazer essa pesquisa pelas adaptações que são necessárias, e também a possibilidade de verificarmos o idioma também neste menu lateral. Então, por exemplo, olharmos para aqui, temos a possibilidade de vermos que em Química, por exemplo, selecionando Química geral e Química quântica, apareceram-nos 27 resultados. E atenção que nós temos aqui selecionado o HTML. Então, se eu tirar esta filtragem do HTML, então eu já tenho todos os resultados que existem para Química em termos de simulações, num total de 53, por exemplo.
Se eu quiser, por exemplo, trabalhar uma simulação, vou clicar nessa simulação ou nesse conteúdo, por exemplo, o balanceamento de equações químicas, e antes de entrarmos nesse conteúdo, quais são as outras potencialidades que nós temos? Temos uma breve explicação que existe para cada uma dos conteúdos, e essa breve explicação refere-nos os tópicos que são abordados, por exemplo, neste caso, equações químicas e conservação da massa, exemplos de objetivos de aprendizagem que direcionam o professor para o planejamento e o caso de requisitos que são necessários. Então, neste caso, é uma simulação HTML5 e diz-nos que ela é compatível com, por exemplo, iPads, Chromebooks, computadores, Macintosh, Linux. Então, temos aqui essas compatibilidades também. Além disso, temos aqui um outro submenu, recursos de ensino, onde são apresentadas dicas para professores. Quais são essas dicas? Abre-nos uma outra aba, habitualmente em PDF, nem sempre temos a tradução em todas as línguas, mas em inglês existe sempre, onde temos uma breve explicação de como é que funciona o jogo, como é que funciona a simulação e de como é que o professor pode explorar essa simulação. Então vai orientar o professor a preparar-se para utilizar essa simulação em sala de aula. Atividades, então aparecem-nos aqui atividades extras relacionadas com estes conteúdos. Então temos, por exemplo, aqui perguntas conceito de múltipla escolha. Então são questões onde eu posso, por exemplo, clicar e vou ter acesso a essas questões. Então eu posso importar em PowerPoint ou em PDF, por exemplo. Então podemos ter acesso a um conjunto de recursos relacionados com essas simulações que podemos utilizar. No submenu também traduções, temos acesso às línguas, às traduções que foram feitas e ao responsável por essas traduções também, então podemos ver em que línguas é que existem, e temos os créditos, que normalmente são as pessoas que colaboraram para a construção destes recursos e desta simulação. Então temos a equipe de design, temos bibliotecas de terceiros, ou seja, recursos que foram utilizados, e agradecimentos, por exemplo, aqui, American Association of Chemistry Teachers, por exemplo, e Mobile Learner Labs. Então, temos aqui os agradecimentos, ou seja, os créditos a quem trabalhou nesta simulação. E temos ainda sims relacionadas, ou seja, outras simulações, outros recursos que estão relacionados com esta simulação aqui. Depois de explorarmos todos estes conteúdos, temos ainda a possibilidade de, reparem que temos aqui algumas submenus, então temos a possibilidade de fazer um download, que nos gera uma página HTML, temos a possibilidade de obter o código, temos a possibilidade de partilhar no Classroom, temos a possibilidade de partilhar no Facebook ou no Twitter. Então, o FET pode ser associado, por exemplo, ao Google Classroom para partilharmos as nossas simulações, as nossas atividades com os nossos alunos. E quero utilizar a ferramenta propriamente dita, ou a simulação propriamente dita. Basta clicar em cima, naquele ícone do Play, e temos aqui uma breve introdução, onde pode ser explicada como é que funciona a ferramenta, ou podemos ainda fazer de imediato o jogo. Então basta, ao abrirmos, clicarmos aqui em jogo. E se eu quiser jogar, dou um duplo clique. Escolhemos o nível que é de nível 1, nível 2 ou nível 3. Então vamos escolher, por exemplo, o nível 2 e aparece-nos aqui então o primeiro de 5 desafios do nível 2. O aluno vai ter os pontos que vai acumulando e pode sempre reiniciar. Então, neste caso, trata-se do balanceamento de equações químicas, que é um tema que, por vezes, os alunos têm dificuldade. É uma forma deles irem balanceando as equações de forma numérica, porque eles têm que introduzir os coeficientes, mas, ao mesmo tempo, de forma esquemática, porque eles vão percebendo o que é que vão acertando em termos de balanceamento. Então, a título de exemplo, se eu quiser fazer o balanceamento, por exemplo, vamos verificar que temos aqui, por exemplo, 2 oxigénios e ali só temos 1, então vamos colocar aqui um 2 e passamos a ter 2 oxigénios com 4 hidrogénios, vamos colocar aqui um 2 e vamos colocar, por exemplo, aqui um 1 e ali um 1. Vamos, balanceamos corretamente, aparece-nos a informação balanceado, ganhamos 2 pontos e vamos avançando. Reparem que o aluno consegue ter a percepção do balanceamento que ele fez, mas consegue ter também a percepção
contando os átomos que fazem parte de cada uma das moléculas e percebendo que há essa conservação do lado dos reagentes e produtos de reação. E basta clicar em avançar e aparece uma outra equação para continuarmos. E temos sempre a possibilidade de reiniciar, escolhendo o nível. Temos a possibilidade, por exemplo, de colocar tempo. Então, reparem que aqui estávamos com a cruz em cima do relógio. Se eu tirar a cruz, então vamos ter a possibilidade de cronometrar o tempo para cada desafio. E ainda de tirar ou não o som. Então, este é um exemplo. Pegando num outro exemplo, porque este funciona como jogo, mas temos aqui, por exemplo, Ver Sims, onde nós temos uma visão geral por temática, por exemplo, de física, daquilo que é novo e dos mais usados, e temos logo aqui os iconezinhos das utilizações, que nos pode dar um direcionamento. Por exemplo, se eu quiser escolher esta aplicação de física, que pode ser muito útil para estudar os movimentos. Reparem que temos sempre a explicação, tópicos, objetivos de aprendizagem, temos sempre os recursos, as atividades, as traduções e os devidos créditos e temos cá a nossa simulação. Esta é uma simulação muito útil para estudar os movimentos, por exemplo, onde nós podemos sempre ter acesso à introdução, podemos trabalhar com medições, podemos trabalhar com gráficos e podemos trabalhar com parque, por exemplo. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com medições, por exemplo, eu consigo nesta simulação trabalhar conceitos de energia cinética, energia potencial, energia térmica e energia total. Utilizar na forma de grade, onde eu posso, por exemplo, colocar no formato de um referencial. Posso, por exemplo, também nivelar a altura, escolher a minha referência e posso ainda escolher, por exemplo, gráfico, adicionar um gráfico das energias. Posso medir a rapidez também. Posso manter pista como posso alterar a pista. Reparem que eu posso alterar o formato e estudar o movimento para diferentes pistas. Posso retirar ou não o atrito, estudando o efeito do atrito no movimento. Posso alterar o valor da aceleração da gravidade e posso estudar esses movimentos, por exemplo, noutro lugar que não seja a Terra. Por exemplo, na Lua, onde temos uma gravidade diferente, ou em Júpiter, ou personalizar. E podemos aqui alterar, por exemplo, a massa do nosso patinador neste caso. Então, reparem que nós podemos trabalhar um conjunto de situações relacionadas com a disciplina, mudando um conjunto de variáveis e ir estudando. Como é que eu posso, por exemplo, fazer uma medição? Vamos considerar o nível de referência como sendo o solo. Vamos colocar o patinador, por exemplo, no ponto onde eu quero que ele vá iniciar o movimento. Então, reparem que eu avalio a rapidez ao longo do movimento e vamos conseguindo vendo no ponteiro como é que varia essa rapidez. E se eu quero, por exemplo, variar ou determinar as energias em cada um dos fatores, basta arrastar aqui e colocar no centro e eu vou perceber qual é a energia, por exemplo, neste ponto. Então, reparem, valores de energia cinética, energia potencial, quando ele passa lá o nosso movimento. Cá está. E posso ir variando aqui os pontos. Então, reparem, por exemplo, neste ponto, tem que ficar centralizado. Ele dá-nos a indicação de qual é a altura, qual é a rapidez e vai, quando nós clicamos em cima, dar-nos o valor das respectivas energias. E posso ir fazendo isso ao longo do movimento, estudando as diferentes variáveis. Posso alterar a pista, como nós vimos, ou seja, as simulações permitem-nos trabalhar diferentes conceitos em sala de aula, permitem-nos verificar diferentes conteúdos. Nós estudamos, por exemplo, os movimentos, percebemos como é que variam as energias, adicionar ou retirar atrito, ver a questão da gravidade e da massa, ou seja, nós conseguimos ir alterando os fatores ao longo da nossa simulação. Então, reparem que nós temos um conjunto infinito de simulações, um conjunto infinito de jogos nesta plataforma que nós podemos utilizar e tornar as nossas aulas bem mais dinâmicas, colocar os alunos a interagir, a estudar as diferentes situações, mudar as características, mudar os fatores, que dará uma aprendizagem mais dinâmica através de uma simulação que permite trabalhar também experimentalmente e que foge um pouco daquilo que é apresentar de forma teórica e leva o aluno a perceber um pouco melhor o conteúdo. Então, esta foi a ferramenta que nós quisemos apresentar ou
a plataforma que nós quisemos apresentar no final da nossa temporada do Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Terminamos assim a nossa primeira temporada, 1 ano de episódios e já sabem, estamos aqui para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida podem entrar em contato e deixem-nos sugestões, porque em breve vimos com a nova temporada, com mais novidades, com mais interações, com mais ferramentas e mais jogos para tornar as vossas aulas e as vossas atividades mais dinâmicas e interiorizar mais e envolver mais os alunos nas aulas. Então, continuação de boas aulas para todos, boas atividades e qualquer dúvida, entre em contato connosco.